O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito, para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho,
que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Podemos nos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 4º domingo da Quaresma. E a igreja já nos sinaliza que a Semana Santa está próxima. E isso é motivo para que nós também nos esforcemos nesta caminhada de conversão e de volta para o Senhor. E o Evangelho de hoje é uma parábola riquíssima, que possui muitos elementos que nos confrontam e que nos mostram qual é o caminho que nós devemos seguir através da parábola do filho pródigo. Mas antes de entrarmos na parábola, o evangelista nos dá uma informação importante no início do texto, nos falando dos fariseus, dos mestres e doutores da lei, que se incomodaram porque Jesus acolhia os pecadores e fazia refeição com eles. E por que é importante nós sinalizarmos esta primeira informação do Evangelho antes de entrarmos na parábola? Porque Jesus veio da parte do Pai para nos revelar a sua misericórdia. E nós trabalhávamos isso no domingo passado, quando meditávamos a parábola da figueira infrutífera, da figueira que deveria ser cortada porque não produzia frutos. E compreendíamos lá que, de acordo com a teologia da retribuição, se eu estivesse em dias com Deus, a minha vida seria só de bênçãos, e isso daí me tornava melhor do que os outros. Então, a partir do momento que eu vivia de acordo com essa concepção, eu não poderia me relacionar com os pecadores, porque senão eu poderia ser contaminado pelo pecado deles. E por isso, quando havia um pecador público, como por exemplo os cobradores de impostos, porque não é só na nossa época que os cobradores de impostos roubam, mas na época de Jesus também eles roubavam, e isto era muito nítido. Logo os judeus percebiam que eles eram pecadores, e sendo pecadores, eles não tinham nenhum relacionamento com eles, porque de acordo com a mentalidade judaica, se eu me relacionasse com um pecador, o pecado dele me contaminaria. E aí chega Jesus, que vai à procura dessas pessoas, que entra nas suas casas, que faz refeição com eles, e de repente isso daí chama a atenção dos fariseus. E por que Jesus tem essa conduta? Porque a forma que ele demonstra o amor, a misericórdia e o cuidado de Deus para com cada um de nós, começa a partir de quem? Daqueles que mais necessitam, ou seja, dos pecadores. E ao mesmo tempo, Jesus já nos alertou no domingo passado, todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos de um caminho de conversão, de purificação,
e nós só teremos esta possibilidade se o próprio Jesus nos permite esta relação íntima e próxima com Ele, porque é na relação com Jesus que nós temos a possibilidade de mudar de vida. E foi por isso que Jesus se reunia com os pecadores, era por isso que Jesus entrava nas suas casas, era por isso que Jesus fazia refeição com eles, porque Jesus queria a conversão do pecador. E diante desta realidade, das autoridades judaicas, dos mestres e doutores da lei, dos fariseus, que achavam que não precisavam de conversão, porque já estavam em dias com Deus, Jesus vai contar uma parábola de um pai e de 2 filhos. Então agora nós vamos pegar o nosso folheto, vamos retomar o Evangelho, porque a parábola é muito importante e tem muito a nos ensinar também. Então vamos tomar aí o versículo 11 e o versículo 12 do Evangelho. O início da parábola, versículo 11 e 12. Acharam aí? Vamos ler juntos esses 2 versículos? Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Olha que interessante. O texto nos dá as informações necessárias e precisas. Um pai que tinha quantos filhos? 2 filhos. Aqui nós podemos fazer memória de uma história que nós encontramos lá no livro do Gênesis. 2 irmãos chamados Caim e Abel. Já ouviram falar da história desses 2 irmãos? O que é que um faz com o outro? Mata, tira a sua vida. Então, desde o início da história, lá do livro do Gênesis, nós já encontramos paralelos de histórias que nos contam a trajetória de 2 irmãos, de 2 filhos. E agora vem Jesus contando a parábola de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo chegou para o pai e pediu o que ao pai? A herança. Pai, dai-me a parte que me cabe da herança. No nosso processo, no nosso itinerário de vida normal, quando que nós temos direito de receber uma herança? Quando o pai morre, não é verdade? Então, se o pai possui alguns bens materiais, estes bens, após a morte do seu pai, pertencem a quem? Aos seus filhos. Então, por que eu estou fazendo este paralelo? Porque a partir do momento que o filho pede a herança ao seu pai, o que ele diz para o pai? O Senhor está morto para mim. O filho decreta a morte do pai que estava vivo, porque pede ao pai aquilo que pertenceria a ele somente após a morte do seu pai. E aí nós poderíamos perguntar: qual a atualidade deste primeiro versículo no início da parábola? Hoje, a sociedade moderna decretou a morte de Deus. Há um filósofo da filosofia moderna chamado Nietzsche, e ele vai escrever uma obra falando sobre a morte de Deus. E o que isso significa?
que diante do nosso contexto e da nossa cultura, muitas pessoas também já decretaram a morte de Deus em suas vidas, dando o seu grito de independência, dizendo que não precisa mais do Senhor, que não precisa mais de Deus, que não precisa mais da fé, que não precisa mais ir à igreja, porque eu me basto, e eu resolvo tudo sozinho, do meu jeito. E a partir do momento que aquele filho pede a sua parte da herança, ele decretou a morte de Deus no seu coração. E quantos de nós também decretamos a morte de Deus em nossos corações, quando nós passamos pelas dificuldades, quando nós perdemos uma pessoa querida, quando nós enfrentamos uma doença, questionamos, duvidamos e até mesmo dizemos: Deus não existe, porque se Ele existisse, Ele não permitiria que eu passasse por essa situação. Agora no texto, o pai respeita a liberdade e a escolha do filho, mesmo sabendo que a escolha dele era uma escolha errada. O que o pai faz? Pega a parte da herança que pertencia ao filho e entrega ao filho. E é interessante que o filho recebe a herança e ainda continua na casa do pai. Olha que filho mais folgado. E só depois de alguns dias que ele toma o que é seu e vai para uma terra estrangeira. Vai dizer o texto: vai para uma terra distante. E aí nós podemos refletir: se o pai sabia que o filho corria risco, tomando esta decisão de pegar a parte que lhe cabia da herança e ir embora, por que o pai deu? Nós poderíamos fazer esse questionamento, não é verdade? Se o pai sabia deste risco, por que o pai permitiu ao filho e deu a ele a herança? Por que o pai não disse a ele: olha, eu não vou te dar a sua herança, porque isso não vai ser bom para você? Porque o pai respeita a liberdade do seu filho. E a liberdade consiste na capacidade que cada um de nós temos de escolher. Quando nós voltamos ao livro do Gênesis, a Escritura narra que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E qual é a imagem de Deus em nós? A liberdade, ou seja, a capacidade de escolher. Por isso, que nos deixando livres, o próprio Deus também nos indica qual é o caminho que nós devemos percorrer. Lá no livro do Gênesis, Deus criou o homem e a mulher, deu a eles todo o paraíso e disse: vocês podem tudo, menos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual foi a atitude do homem e da mulher? De obediência ou desobediência? Desobediência. E aí entrou o pecado. Ou seja, todas as vezes que eu, no pleno exercício da minha capacidade, posso escolher, mas não sou capaz de ouvir a voz de Deus, que orienta a mim o caminho de uma escolha certa, o que vai acontecer? O caminho do filho pródigo. Agora, voltemos ao texto para ver o que acontece com quem exercita a sua liberdade sem ter a capacidade de ouvir a voz do Pai, de ouvir a voz de Deus, que nos orienta pelo caminho certo. Olha lá, no versículo
13 e o 14. Vamos ler juntos esses dois versículos? Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. olha o que acontece quem mata o pai. Olha o que acontece com quem não ouve a voz do pai. Olha o que acontece com quem vai para um lugar distante do pai. Pegou tudo que tinha, gastou seus bens numa vida desenfreada e chegou a hora da fome. Neste momento, a parábola quer nos ensinar que quando eu dou o grito de independência na minha vida, dizendo que eu não preciso de Deus, que eu não preciso da igreja, que eu não preciso dos outros, vai chegar a hora da fome, vai chegar a hora da necessidade. E foi diante desta realidade que o filho foi confrontado. Porque olha o que sobrou para ele na hora da fome. O texto vai nos dizer que ele foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. Aonde vivem os porcos, minha gente? No chiqueiro. E é bom da gente ficar no chiqueiro, porque lá é muito cheiroso, muito asseadinho, muito limpinho, não é? Não. Na roça, tudo que não presta, vai para onde? Para lavagem. A comida azedou, coloca onde? Na lavagem dos porcos, não é? Um bicho caiu lá dentro do leite, não pode mais ser utilizado o leite. O que faz? Põe na lavagem. Diante da autossuficiência, da independência, da autonomia do filho, que matou o pai estando vivo, que foi para longe dele, gastou tudo, e agora chegou a hora da fome, e sobrou para ele o quê? Os porcos, o chiqueiro e a lavagem. Para o judeu, o porco é um animal impuro. Os judeus não comem carne de porco. E ao falar que nesta parábola o filho foi para um lugar cuidar de porcos, era o nível mais alto da degradação humana que ele poderia alcançar. Então sai de uma realidade que tem a casa do pai, que tem a presença do pai, que tem comida em abundância, que tem uma vida próspera, e vai para um lugar aonde tem fome, aonde tem sujeira, aonde tem animal impuro, aonde tem lavagem, aonde tem mau cheiro. E olha o que vai acontecer com o filho agora, estando numa terra distante, cuidando de porcos. Olha o que vai acontecer com ele. Vamos no versículo 16. Olha o que está escrito lá, o versículo 16. Vamos ler juntos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Olha que nível ele chegou. Se a comida dos porcos era somente o resto, o que não prestava, o que já estava vencido,
e nem isso o filho tinha a possibilidade de comer. E aqui a parábola está nos ensinando o seguinte: que quando nós damos o nosso grito de independência e decretamos a morte de Deus da nossa vida, pegamos a parte da nossa herança e vamos para o mundo se torna cruel conosco. O mundo nos coloca não na dignidade de filhos, mas nos coloca junto aos porcos, na sujeira, na lavagem, no mau cheiro, na podridão. E você hoje deve ser confrontado por esta palavra: aonde o seu pecado já te levou, aonde a sua fraqueza, o seu vício, a sua carência, a sua debilidade já te levaram em busca de ser saciado diante da fome do seu coração. Porque muitas vezes nós fazemos esta experiência do filho, distanciamos de Deus numa vida autônoma e autossuficiente, e vamos para onde? No meio da lavagem do mundo, no meio da podridão do pecado, diante das coisas erradas que nos colocam abaixo dos porcos. E hoje essa palavra precisa nos provocar a um caminho de conversão, a uma mudança de vida, porque diante desta realidade, o filho vai fazer um exame de consciência, e será este exame de consciência que vai possibilitar a ele uma mudança de vida e uma retomada do caminho que antes ele já caminhava. Voltemos ao texto, olha qual vai ser a reflexão que ele faz, versículo 17, 18 e 19, olha lá o exame de consciência que o filho faz. Vamos ler juntos esses 3 versículos? Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Aqui, diante do pecado, da sujeira, da lavagem, da podridão, o filho toma a consciência de que ele errou, de que ele fez uma escolha que não foi o melhor para ele, e de repente o pai teve que dar a ele esta oportunidade de escolher assim, para que de fato ele valorizasse a casa do pai, a presença do pai, a herança do pai. E pode ser que nós passemos por esta experiência. Só vamos valorizar aquilo que temos a partir do momento que perdemos. Só vamos valorizar o que temos a partir do momento que perdemos. E foi isso que o filho fez. Quando ele perdeu tudo, a casa, a comida, os bens, ele volta lá na sua história e vai dizer: na casa do meu pai eu tinha comida, na casa do meu pai eu tinha um ambiente digno para morar, para viver, e agora olha como eu estou, não posso nem comer a comida dos porcos. E diante desta autoconsciência de si, ele faz um percurso interior, que nós chamamos de conversão, que significa mudança de mentalidade para mudar a atitude. Então o pensamento que ele tinha antes, de matar o pai, de pegar os seus bens, de ir embora, de ter uma vida autônoma, leva ele a uma reflexão dizendo: não, o caminho certo agora é o caminho da casa do meu pai, e diante dele eu me arrepender dizendo: Pai, eu não sou digno de ser chamado e de ser tratado como um filho,
mas ao menos me trate como um dos seus empregados. Mas eu vou voltar. E este caminho interior de arrependimento, de mudança de mentalidade, que leva a uma mudança de atitude, ajudou aquele filho, no seu processo de conversão, a voltar para a casa do pai, de onde ele não deveria ter saído. E agora, nós vamos para uma parte muito bonita do Evangelho, que é a volta do filho pródigo, que estava na sujeira, na podridão do pecado, em meio aos porcos, em meio à lavagem. Então, olha o versículo 20, olha que lindo, o versículo 20 e depois o versículo 21. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai o avistou e sentiu o quê? Compaixão. Olha as atitudes do pai. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O pai provavelmente estava à porta ou à janela, esperando que um dia o filho pudesse voltar. E quantos pais e quantas mães passam pela dor do pai do Evangelho, dos seus filhos rebeldes que dão o grito de independência, que matam Deus na sua vida e que vão distantes. Mas quantos pais e quantas mães a todos os dias esperam o retorno dos seus filhos? E foi isso que aconteceu com o pai da parábola. A cada momento, a cada dia, ele esperava que um dia o seu filho voltasse. E quando ele avistou o seu filho vindo, estava longe, o pai que tomou a decisão de ir correndo ao encontro do filho, porque nos disse o Evangelho que o pai sentiu compaixão. E o significado da palavra compaixão é comover-se de dentro, é se comover através das entranhas daquela força mais poderosa que habita cada um de nós. E foi esta força que envolveu o pai por dentro e que o motivou a ir ao encontro do filho. Porque muitos de nós, se estivéssemos no lugar do pai, ia ficar quietinho, esperar o filho chegar para dar o sabão. Eu falei para você não ir, mas você não me obedece. Bem feito para você, você merece passar por isso. Então agora você vai embora porque eu também não te aceito aqui dentro da minha casa, não. Se fosse nós, pode ser que a nossa reação seria esta: lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas a forma como que Deus age através do pai da parábola, não é através da lei de talião, mas Deus age através da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu amor. E olha a delicadeza do pai, que demonstra o seu amor para o filho. Correr ao encontro, ter pressa, não ficar esperando. E nós muitas vezes vivemos cozinhando o galo. Vocês já cozinharam um galo? Tem que fazer até o fogareiro lá fora, não é? Porque se for usar o gás no preço que está, vai 2 botijões, demora demais. E pode ser que no nosso processo de conversão, de volta para o Senhor, como que a gente vive? Cozinhando o galo, demorando, esperando, deixando para amanhã, mês que vem, ano que vem. E o Pai nos dá uma demonstração de uma atitude rápida, de interesse,
correu-lhe ao encontro, e ao encontrar-lhe, o que o pai fez? Abraçou e beijou. Duas atitudes que remontam às nossas necessidades afetivas: abraço e beijo, não é? Quando nós estamos num velório, ou passando por um problema difícil, que chega uma pessoa amiga, e que nos dá um abraço apertado, nós nos sentimos confortados? Sentimos. É uma forma de segurança, de apoio, não é? De ter alguém do meu lado que compartilha comigo a minha dor e o meu sofrimento. Então aqui, o abraço do Pai demonstra o afeto de Deus, que acolhe o pecador diante dos seus pés e das suas mãos sujas pelas lavagens, pela sujeira do chiqueiro. Aqui esta parábola é para nos ensinar: Deus está sempre disposto a nos perdoar quando nós tomamos uma consciência de uma mudança de atitude e que nos leva para a prática, voltar para a casa do meu Pai. E a primeira atitude do Pai é ir ao nosso encontro. A segunda atitude dele é demonstrar o afeto, a segurança, a proximidade, nos dando um forte abraço. E a terceira atitude, o beijo, que é sinal do amor, que é sinal da intimidade. Nós não saímos beijando todas as pessoas que a gente encontra na rua, não é? Um beijinho no rosto, nós damos os familiares mais próximos, os amigos mais próximos, né? Se for falar de um beijo de boca, é no esposo, é na esposa, é com quem eu tenho muita intimidade. Então, o beijo do Pai no Filho remonta a quê? A proximidade, ao amor, à intimidade que o Pai tem com o Filho. E hoje nós estamos nos tornando pessoas insensíveis. Nós já não sabemos mais o gosto de um abraço caloroso, porque nós não nos abraçamos mais. No máximo é pegando a mão com 1 metro de distância, dizendo para o outro: daqui não precisa passar. Você que é esposo, há quanto tempo você não abraça a sua esposa? Você que é esposa, há quanto tempo não abraça o seu esposo? Você que é pai, que é mãe, há quanto tempo você não dá um abraço no seu filho? Há quanto tempo você não dá um beijo no seu filho? Você que é filho, há quanto tempo você não dá um abraço no seu pai, um abraço na sua mãe, um beijo no pai, um beijo na mãe? Aí depois que morre, fica desmaiando na beira do caixão. Ai, por que eu não falei isso? Ah, por que eu não fiz isso? Depois que está morto, não adianta chorar e nem desmaiar. É preciso fazer enquanto está vivo. E a quaresma é para isso. É para nos possibilitar a experiência do abraço do Pai, do beijo do Pai, do afeto do Pai, para que nós, experimentando isso na relação com Deus, tenhamos a capacidade de viver isso na relação com o outro. E por que as pessoas não se abraçam mais, não se beijam mais, não vão ao encontro daquele que precisa mais? Porque as pessoas já não vivem mais uma experiência de fé orientada pelo poder da palavra, mas elas são educadas e domadas diante daquilo que o mundo traz. E o mundo está
está gerando uma legião de gente depressiva, de pessoas com síndromes de suicídios, que já não encontram mais sentido para a vida, porque estão vivendo em meio aos porcos, porque estão se alimentando do resto do que não presta, da lavagem desse mundo. E hoje este evangelho quer dar em nós uma saculejada, que nós não podemos continuar a viver assim, e ainda dá tempo. Segunda leitura de hoje: deixai-vos reconciliar com Deus. Aceite o abraço do Pai que te ama, aceite o beijo do Pai que te ama, que não olha a sujeira do seu pé e da sua mão, mas que te dá a alegria de uma vida nova, de uma vida plena. E agora vem a confissão do filho, que é um elemento importante nesse processo de conversão que ele está fazendo. Olha qual foi a conversão do filho, versículo 21, vamos lá no texto? O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Dois elementos aqui. Primeiro, a confissão. Reconheceu que pecou, reconheceu que errou. É outro desafio para nós hoje, porque ninguém aceita o seu erro. Na maioria das vezes, o que é que cada um faz com o seu erro? Esconde, não é? Fica ali, camuflado, sem dizer para ninguém. Muitos já têm a visão que não pecam. Se não pecam, não precisam confessar, porque eu sou bom demais, não peco, né? Eu dizia domingo passado, quantas pessoas chegam para confessar e falam: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca falei isso, nunca fiz aquilo. Aí eu sempre digo: aqui não é lugar para você falar o que você não fez, aqui é lugar para você falar o que você fez de errado, porque todos nós erramos, somos suscetíveis ao pecado e precisamos da conversão do coração, que nos leva a reconhecer: eu errei, Pai, eu pedi a minha herança, eu te matei antes da hora, e eu estou arrependido, eu vim aqui confessar o meu pecado. E é interessante, o que o pecado faz na vida da pessoa. O filho, que era amado pelo pai, vai dizer agora na sua confissão o quê? Não sou digno de ser teu filho. O pecado faz isso com você. O pecado te convence que você não tem mais a dignidade de filho, e de filho amado, de filha amada que você é. Isso é mentira, porque nem o gabiru pode nos roubar a dignidade de filhos amados que somos, recebidos no nosso batismo. Mas não basta você ter a dignidade de filho amado, de filha amada, se você não reconhece essa dignidade em você, e já não consegue mais viver como filho amado, como filha amada. Foi esta a dificuldade do filho mais novo. Ele já não se reconhecia mais filho. Agora o amor do pai é tão grande, a misericórdia dele é tão grande. Olha o que o pai vai fazer para demonstrar para o filho que o pecado, a lavagem, a sujeira dos porcos não teve o poder de roubar a sua dignidade. Olha lá o versículo 22, 23 e 24. Vamos ler juntos? Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Paremos por aqui. Vamos compreender os elementos
do que o pai pede para trazer para o filho. Primeiro elemento, túnica. O que é isso, padre? A roupa. Porque se o filho estava no chiqueiro trabalhando com porco, como que estava a roupa dele? Suja e fedida. Suja e fedida, porque vivia na lavagem no meio dos porcos. E agora o pai diz: traz depressa uma túnica nova. E o que significa esta túnica, esta veste? É a graça que o filho amado tem, o direito de receber a partir do momento que ele se arrepende e volta no caminho de conversão. Ele recebe uma nova veste, que nós chamamos a nossa veste batismal. E como é esta veste? Branca e brilhante. Vimos isso domingo retrasado no Evangelho da Transfiguração do Senhor. E esta veste branca nova que o pai reveste o seu filho, ela foi lavada e alvejada onde? Pelo sangue do Cordeiro. Foi aqui, ó, que a sua veste, que a minha veste, foi lavada e alvejada, para que nós, nesse encontro amoroso com o Pai, recebêssemos uma nova veste. Nossa Senhora, eu quase choro só de ficar imaginando isso. A veste, o sinal do batismo, da dignidade de filhos amados que somos. Segundo elemento, traga o anel, que é símbolo do que, minha gente? Da aliança, do compromisso. Desde o início da história, Deus selou uma aliança de amor e fidelidade com o seu povo. O povo foi infiel à aliança, mas Deus sempre permaneceu fiel. O filho foi infiel, pediu a herança, foi embora, gastou tudo, terminou no meio da lavagem. Agora ele volta e o pai diz: anel para o meu filho, para demonstrar a ele e a nós que Deus é sempre fiel diante do seu amor para conosco. E não há sujeira, não há lavagem, não há pecado nenhum que o Senhor não possa perdoar. Nossa, porque tudo isso é o que rompe a aliança, é o que nos tira da fidelidade e do amor de Deus. E agora o pai volta com o filho e diz: esta aliança é eterna. E novamente nós tomamos a decisão de reforçar esta aliança de amor. Por isso eu te digo: tome o anel que pertence ao teu dedo, que é sinal do amor e da fidelidade que um dia eu selei com o meu povo. Então muitos de vocês que estão aqui são casados. Olha agora para a aliança que está aí no seu dedo, se você tiver. Olhou? Que bom, agora você olha para o padre. Sempre quando eu celebro um casamento, na hora da bênção das alianças, eu digo aos noivos: esta aliança que está sendo abençoada agora e que vai ser colocada nos dedos de vocês, é sinal do amor e da fidelidade de um para com o outro durante a vida toda. Mas se por acaso, no decorrer da vida, chegar alguma proposta de infidelidade, de adultério, para este matrimônio que hoje Deus sela, você vai olhar para esta aliança, você vai lembrar deste dia de hoje, o dia do teu casamento, e você vai renovar o seu compromisso de amor e fidelidade. Então, minha gente, no casamento, quando a tentação chegar,
para querer te levar ao adultério, às coisas erradas, à perversidade, ao pecado, o que você deve fazer? Olhar para a aliança e dar um beijo nela, dizer: eu vou honrar. E isso é para quem faz a experiência com o abraço do pai. Porque quem não faz a experiência do abraço e do beijo do pai, vai para o cabaré para pegar o abraço e o beijo das putas. Vai. Então o anel, sinal da pertença, da fidelidade. Depois o próximo elemento: traga sandálias para o meu filho. Gente, eu fico imaginando o pé do menino. Se estava andando há tanto tempo, naquela época não tinha carro, então o menino estava andando a pé. E se estava andando a pé há muito tempo, o pé estava todo calejado. E além de estar calejado, o pé estava sujo, porque estava no chiqueiro. E o pai fala o quê? Traga sandálias. Diante daquele pé que se machucou todo pelo caminho do erro e do pecado, diante daquele pé que se tornou sujo pela lavagem dos porcos, o Senhor abre o tríduo pascal, lavando os nossos pés, que foram sujados pela lavagem e a podridão do nosso caminho errado. E aquela falsa liberdade de querer ter a minha independência, a minha autossuficiência, a minha autonomia, maltrataram os meus pés, a ponto de já não conseguir andar como antes. E aí vem o pai que lava os pés do seu filho, e vem o pai que coloca a sandália dizendo: olha, a verdadeira liberdade que vai te dar a plenitude do que o seu coração busca, não é o dinheiro, não é a herança, não é os bens, não são as mulheres, a vida perversa, mas o que vai te dar a verdadeira alegria que sacia o seu coração, é quando você ouve a minha palavra e anda pelos meus caminhos. Por isso que o pai deu sandália para o seu filho. Agora você tem 2 pés, olha aí para os seus pés, e faz um exame de consciência, por onde estes pés já te levou. Qual foi o tipo de lavagem, de sujeira, de vício, de pecado, de dominação, de angústia, de vazio existencial, por onde você andou? Peça hoje as sandálias, que é para você também. E depois, 4º elemento, o novilho gordo, o animal que será sacrificado para o grande banquete da festa, que acolhe o filho. E o que significa o novilho sacrificado e o banquete? Esta mesa aqui, ó gente, a Eucaristia. Aqui está o Cordeiro, sem mancha, sem pecado e sem defeito, que foi sacrificado para que cada um de nós tivéssemos acesso a esta mesa e a este banquete que nos dá o pão vivo descido do céu. É aqui que acontece a alegria de Deus, é aqui que acontece a festa de Deus. Então o animal sacrificado e o banquete da festa já prefigurava o sacrifício da cruz de Cristo, que nos daria uma vida nova, através do banquete, da mesa, da festa da Eucaristia, que nos daria o verdadeiro alimento, o pão vivo descido dos céus. E começa a festa. O nosso Deus não é o Deus da tristeza, o nosso Deus não é o Deus da murmuração,
O nosso Deus não é o Deus da reclamação, mas o nosso Deus é o Deus da alegria. O nosso Deus é o Deus da festa. O nosso Deus é o Deus da vida. E nós estamos nos tornando um povo do luto, um povo da tristeza, um povo da cara amarrada, um povo da reclamação, porque já não experimentamos mais o grande banquete da festa de Deus. E aí já não tem mais alegria, já não tem mais razões para louvar e agradecer, mas tem 1001 razões para reclamar e murmurar. Olha como as nossas assembleias litúrgicas às vezes são desanimadas, mortas, tristes. Nem parece que a gente está entrando dentro da igreja, parece que está entrando dentro do velório. Por quê? Porque falta o banquete de Deus na vida das pessoas. É muito melhor viver na tristeza ou na alegria? Quando a gente faz a experiência da tristeza e da alegria, qual que é a mais gostosa? A alegria, não é? Estar alegre com os amigos, com a família, com um momento oportuno de comemorações, é muito melhor do que quando eu estou chorando, reclamando e murmurando. E na vivência da fé precisa ser assim. Sair do luto, da dor, da tristeza, da reclamação, para a festa, o banquete, a alegria. E esta foi a experiência do filho. Mas agora, para encerrar, aparece o terceiro personagem, que era o filho mais velho, não é? O filho mais velho, quando viu a movimentação, quando viu a festa, chama o criado e pergunta o que estava acontecendo. Aí o criado vai dizer: olha, teu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque ele recuperou com saúde. O seu irmão está bem, voltou para a casa do seu pai. Aí entra os descontentes. Aqui entra agora o povo reclamão, que nada está bom. Olha o versículo 28 e o 29. Olha lá, o que o filho mais velho vai dizer? Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Gente, vamos parar aqui para ver o pai. Olha que pai maravilhoso é esse da parábola. O que estava chegando, o custoso, o que o pai faz? Vai ao encontro, corre. O outro que era custoso também, cabeça dura, reclamão, murmurão, o que o pai faz? Insiste para ele entrar. Por quê? Porque a túnica era para ele também, o anel era para ele também, as sandálias era para ele também, o banquete era para ele também. Mas nós somos míopes, nós não conseguimos olhar com amplitude. O nosso olhar é muito pequeno, é muito limitado, é muito egoísta. E nós não gostamos de nos alegrar com a alegria do outro. Vocês já repararam isso? Às vezes chega seu irmão, sua cunhada, um parente, todo feliz para te mostrar o carro novo que trocou. Aí você dá aquela risadinha assim, mas por dentro, a boca dizendo: que bom fulano, mas por dentro, que raiva, como é que ele deu conta e eu não dei? Nossa, eu que queria ter um carro desse. Já viram esse tipo de conduta? Graças a Deus aqui em Senador Canedo não tem, né? Mas em outros lugares que a gente passa, nós não sabemos nos alegrar com a alegria do outro. Mas nós somos doutores em apontar o pecado do outro. Nós não sabemos alegrar, mas nós sabemos apontar o pecado. Olha lá, o que ele vai dizer para o pai, no versículo 29, vamos ler juntos. Ele, porém,
respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho, que esbanjou todos os teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado? Como? A voz da reclamação e da murmuração, porque se sentia injustiçado diante da misericórdia, da bondade do Pai para com o outro. Pode ser que você não se assemelhe ao filho mais novo, que pegou a herança, que foi embora, gastou tudo e voltou. Pode ser que você se assemelhe mais com o filho mais velho, que sempre cumpriu as suas atividades, que sempre foi responsável com o seu trabalho, mas o coração distante tanto quanto o filho mais novo. Porque não basta viver na casa do Pai, se o coração está fechado para desfrutar do que pertence ao Pai, achando que tudo que o Pai está fazendo ainda é pouco, ou também achando que o Pai está errado, porque foi isso que em linhas gerais o outro filho quis dizer. O Senhor está cometendo uma injustiça contra mim, porque eu estou sempre aqui e nunca recebi isso. Agora esse vagabundo vai, esbanja tudo com as prostitutas e volta e recebe tudo que eu não recebi, sendo obediente, estando na tua casa. E Jesus conta essa parábola para os fariseus ouvirem. Por quê? Porque eles se achavam os melhores, estando na casa, meditando a Torá, seguindo os profetas, ensinando a lei de Deus para os outros, mas ao mesmo tempo vivia como filho mais velho, distante do abraço e do beijo do Pai. E agora o Pai encerra o Evangelho com essa fala maravilhosa, versículo 31 e o 32. Então o Pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. O Pai não é egoísta como nós, o Pai não é medíocre como nós, mas o Pai é generoso, amoroso, misericordioso, cheio de compaixão. Filho, você está aqui dentro da minha casa, logo todos os meus novilhos pertencem a você, logo toda a minha casa é sua. Entenda que aqueles que vivem com a dignidade de filhos amados desfrutam sempre do que pertence ao Pai, e a casa do Pai é por excelência a igreja. E a partir do momento que nós nos dispomos a viver a dignidade de filhos amados que somos, tudo que pertence a Cristo pela igreja é para nós. Os sacramentos, a vida de oração, a fraternidade, a vida em comunidade, tudo pertence a nós, porque é do Pai, e sendo do Pai é nosso, porque nós somos filhos. E hoje a palavra que deve nos orientar é esta: mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Então, se você vive na situação de morte, Jesus hoje quer te dar a vida. Se você anda perdido pelos caminhos deste mundo, permita ser encontrado por um Deus que corre ao seu encontro, que se interessa por você, que quer te dar um abraço apertado e que quer te dar um beijo para te devolver a dignidade que o pecado te roubou, com a túnica, com o anel, com a sandália, com o novilho e o banquete. E aí você poderia se perguntar: mas como que eu posso receber esse abraço do Pai?
Agora olha aqui para a cruz. Estão olhando aqui? Como é que estão os braços de Jesus na cruz? Fechado ou aberto? Aberto. Para quê? Para te dar o abraço do Pai. O abraço do Pai é o Filho. E para que esse abraço chegasse até você, o Filho precisou fazer isso: abrir os braços, dar a vida, morrer crucificado, para te dar, para te devolver a dignidade de filho amado que você é. Então o abraço do Pai se dá nos braços abertos de quem? Do Filho! O abraço do Pai se dá nos braços abertos do Filho crucificado, mas também do Filho ressuscitado, que abre os seus braços e abraça toda a humanidade com as marcas dos pregos nas suas mãos. Vamos celebrar isso no domingo de Páscoa. Mas enquanto não chega a Páscoa, é hora de seguir o Evangelho. Então vamos encerrar essa pregação pedindo essa graça. Feche um pouquinho os seus olhos e faça o seu exame de consciência. Que tipo de filho você é? Por onde você já andou? Onde você tem buscado as compensações para saciar o seu coração? Quantas vezes você já matou Deus também na sua vida, pedindo a sua herança? E hoje, faça o seu exame de consciência como o filho fez. Eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque eu pequei contra o céu e contra ele. Eu já nem posso dizer que eu sou filho, mas eu vou voltar para a casa do Pai. Então vai pedindo isso, essa graça, diante dos seus pés sujos, pelo caminho tortuoso que você andou, diante da sua roupa marcada pelo mau cheiro e pela sujeira daquilo que você experimentou. Fala para Jesus: eu quero receber essa veste nova. Eu quero também voltar à fidelidade, à aliança. Eu quero estas sandálias que vão poupar os meus pés das pedras do caminho. Eu quero voltar à Eucaristia, ao banquete, à alegria de Deus. Pode ser que há muito tempo você já não sabe mais o gosto de dar uma boa risada. Pode ser que há muito tempo você já não sabe mais o que é dar um abraço, o que é receber um abraço, o que é dar um beijo, o que é receber um beijo. Então, se você é casado, o seu esposo e a sua esposa está de seu lado, segura na mão dele, nesta mão que um dia vocês selaram esta aliança. Pode ser que há muito tempo você não faz um carinho nele ou nela. Então passa o dedinho assim, ó, debaixo da palma da mão dela, já dando um sinal que você está disposto, disposta. E permita que no seu casamento você receba o abraço do Pai. Permita que na sua vida você receba o abraço do Pai. E se abra aos braços abertos deste Deus amoroso e generoso, que hoje quer te dar o abraço do Pai.
irei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim. Já não podia me conter, me decidi, Senhor. Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Tanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, nos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolher, abraço de paz. E ao me beijar, me acolher, abraço de paz.